Pessoal, vamos à dica número 14. Essa dica é o complemento da anterior, da dica número 13. Nós estamos falando aqui de créditos de contribuições previdenciárias anteriores ao E-Social. Como é que eu vou trazer isso para a minha DCTF Web agora, de abril, enfim, para o meu ambiente E-Social? Eu quero utilizar créditos antigos que foram apurados antes do E-Social, eu quero trazê-los para cá para compensá-los com os meus débitos do E-Social que estão na DCTF Web. Na aula 13 nós falamos das GPS pagas a maior de um modo geral, né, com relação à apuração incorreta da GFIP e que gerou GPS a maior. Então tá lá na dica anterior, se você não assistiu, dá uma olhadinha. E na dica de hoje nós vamos falar especificamente de créditos de retenção, aqueles créditos das notas fiscais. Eu sou prestador de serviço, emiti uma nota fiscal, fiz o destaque de 11% ou 3,5% conforme o caso, não recebi o valor integral e agora eu quero utilizar esses créditos. Como é que eu faço? Bom, em primeiro lugar, você vai utilizar dentro do mês para abater os seus débitos de folha, certo? Então você emitiu agora no ambiente social, você abate nos créditos de folha. Mas e aqueles antigos que eu tinha lá atrás e que eu ainda não consegui compensar no ambiente GFIP e tal? Como é que eu faço agora, para utilizar agora em abril de 2019? Vamos dar uma olhada? Bom, a primeira questão saber é o seguinte: eu vou utilizar qual programa? PerdComp ou PerdComp Web? Eu vou te mostrar que neste caso, se eu quero compensar créditos antigos com a minha DCTF Web de hoje, eu vou primeiro habilitar esse crédito via programa PerdComp. Por quê? Porque eu vou te mostrar na próxima tela que ele não aceita que você informe no PerdComp Web. Por quê? Vamos dar uma olhada? Então, eu fiz uma simulação, esse aqui é o meu programa PerdComp Web, eu fiz uma simulação dizendo que eu tinha créditos de retenção de junho de 2018, tá? Então, em junho de 2018, eu ainda estava no ambiente GFIP, lá eu acumulei créditos de retenção e aqui eu tentei jogar a informação do crédito aqui, ó, no PerdComp Web. Ele dá essa informação que está aqui embaixo, ó. Para informar PerdComp de crédito de retenção com competência anterior a agosto de 2018, ou seja, no ambiente GFIP, o contribuinte deve utilizar PGD PerdComp. O que é o PGD? É o programa PerdComp, é aquele que você baixa no seu computador, versão 6.8a. Então veja, o que vai acontecer? Eu vou informar o meu crédito lá no programa PerdComp. Então eu posso fazer, por exemplo, uma simulação dizendo que eu quero fazer um pedido de restituição dos meus créditos de retenção dos 11%, lá no programa. Só que aí você vai pegar, então vai transmitir, vai gerar um número de PerdComp. Você guarda aquele número. Por quê? Porque aqui você vai entrar no programa PerdComp Web, vai dizer que você agora quer fazer uma declaração de compensação, só que você vai dizer o seguinte: o crédito foi informado em PerdComp anterior. E aí, nesse caso, você vai informar aquele númerozinho que você obteve quando fez o pedido de restituição lá no programa, no seu PC, você pegou aquele número, guardou, traz o número para cá para dizer, olha, o crédito está nesse PerdComp anterior. Aí ele fala, ah tá, então já sei que o crédito é de períodos anteriores. E aí eu vou informar aqui na aba de débitos, ó, informar e ordenar débitos. Nesta aba eu vou clicar e vou dizer assim, eu quero utilizar os créditos desse PerdComp anterior na minha DCTF Web de abril de 2019. Então eu vou importar a minha DCTF Web aqui no programa PerdComp Web. Eu importo, porque quando eu importar, ele vai saber quais foram os débitos que eu confessei e que eu vou agora fazer a alocação manual dos meus créditos. Eu vou pegar os valores dos créditos e vou inserindo em cada um dos débitos que eu quero compensar que está na DCTF Web. Detalhe,
essa DCTF Web ele só vai enxergar se ela estiver na situação ativa, ou seja, eu tenho que transmitir primeiro a DCTF Web de abril de 2019, por exemplo, para que ele reconheça, ele saiba, ó, esses são os débitos que foram confessados e são os débitos que são passíveis de compensação. E aí você vai lá e informa manualmente os valores que você quer, que você deseja compensar. Então, basicamente é isso. Então, é um pouquinho meio chatinho para fazer isso. Se você tem dúvidas, se você não conseguiu entender o passo a passo, eu tenho esse vídeo gravado no nosso programa, nosso curso Perde Comp Web, mostrando para você como você faz esse trabalho de apresentação dos valores e compensação, ok? Então, eu te convido a fazer o nosso curso. Se esse assunto é um assunto importante para você, eu já te adianto, é um curso, não tem curso nenhum, nem aqui na NIT Treinamentos, que te dê um retorno tão imediato quanto o curso de Perde Comp Web. Porque basta você identificar um crédito que está lá perdido e que você não estava atento a isso, que já paga o curso, certo? Às vezes você tem aqui um pedido de ressarcimento, a gente fala de ressarcimento também de PIS/COFINS e tal, reintegra, a gente fala todos esses assuntos. E se você tem esse crédito e está deixando lá parado, só o que você está perdendo de juros, porque o pedido de ressarcimento não tem correção. Aqui, no caso de retenção, no caso de pagamento a maior, você ainda consegue fazer a correção do seu crédito. Mas no ressarcimento não. Então, se você deixa um crédito parado, pronto, você já tem um prejuízo aí que um curso que te dá esse tipo de dica já se paga, ok? Outra coisa também, se você faz errado, você tem uma multa de 50% sobre a compensação que você fez que não for homologada. Então, se você você tem um indeferimento do seu crédito e você utilizou para compensar um débito, você tem aí uma multa isolada de 50%. Então, é importante você fazer e fazer direito, transmitir teu Perde Comp sem nenhum questionamento. Essa é a nossa meta quando você faz um curso como esse nosso, ok? Então, essa foi a 14ª dica. Te espero amanhã para a última dica, a 15ª, ok? Até amanhã.